Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver o nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Como podemos ver no lado inferior direito da tela, é onde está localizado Israel com sua divisão no tempo de Jesus, a Galiléia, Samaria e a Judéia. O Império Romano organizava os seus territórios em províncias. Durante o período do Novo Testamento, haviam 32 províncias em total. Tinham dois tipos de províncias, senatoriais e imperiais. As províncias senatoriais eram províncias que tinham pais, por isso cada província tinha um procônsul como governador. O procônsul tinha poucos soldados sob o seu controle. O outro tipo de província era chamada de província imperial. Essas províncias eram governadas por um procurador escolhido pelo imperador romano e mantinham legiões de soldados devido ao fato de serem menos estáveis. A Judéia era uma província imperial. Pôncio Pilatos, quem sentenciou o Senhor Jesus para a morte, é um exemplo de procurador. Ele governava a planície imperial da Judéia de 26 a 36 d.C. Nossa viagem começa mais uma vez em Antioquia. Antioquia era uma cidade da Síria, localizada ao sul do rio Orontes. Era a principal entre 16 cidades com o mesmo nome, criadas por volta de 300 a.C. Foi a cidade onde Paulo e Barnabé trabalharam, e foi a cidade onde os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Em Antioquia, Paulo chamou Barnabé para a viagem, mas eles discordaram sobre levar ou não João, chamado Marcos. Barnabé então levou consigo João para o Chipre, e Paulo e Silas partiram encomendados pelos irmãos para a segunda viagem missionária. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e Listra. Listra era uma colônia romana criada em 6 a.C. por Augusto para proteger a rota imperial. Era parte da região da Galácia. Paulo sofreu várias perseguições em Derbe e Listra na sua primeira viagem missionária. E possivelmente se referia a essa região quando ele escreveu as cartas aos Gálatas. Em Listra, Paulo e Silas encontraram a Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo e Timóteo se juntou a eles para seguir em viagem. Em Atos 16:6 lemos: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Aqui nós podemos ver os restos da casa de banho em Troade. Aqui nós agora vemos os restos do templo. E em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe rogava pedindo ajuda. Então eles partiram imediatamente para a Macedônia. Em Atos 16:11 continuamos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Filipos era o destino da carta aos Filipenses, fez também parte da terceira viagem missionária de Paulo, era a principal cidade desta parte da Macedônia, e aqui nós podemos ver a foto das escavações da cidade. Em Filipos, Deus salvou a Lídia e toda a sua casa, e foram batizados. Paulo expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas foram então açoitados e presos. O Senhor salvou o carcereiro e todos os seus, e foram batizados. Paulo e Silas foram soltos da prisão, e finalmente foram para a casa de Lídia para ver e confortar os irmãos.